verdade, eu gostaria que o pessoal primeiro olhasse que são essas as possibilidades para a gente começar a conversar. Por quê? As pessoas, às vezes, não têm muita noção de um processo seletivo. Quando você direciona um processo seletivo, geralmente você vai trabalhar com uma característica, duas, no máximo, que já é complicado, né? Para fixar, para depois você ir agregando outras. E nós temos que ter a noção que existem inúmeras possibilidades nesse contexto. Então, de acordo com aquilo que se pretenda criar, né, é preciso ter noção dessa variabilidade. E observa que eu pontuei alguns aspectos, eu não coloquei tudo, né? Eu não quis, como diz, explorar ao extremo de todas as possibilidades. Tem trocentas coisas a mais. Esse aí é o basicão como ponto de partida também, para não desanimar ninguém, né? Essa aí é uma visão geral. Então, tudo depende em que direção a pessoa quer caminhar para ver o que, que ela tem em termos de genética como ponto de partida, para ver aonde ela quer chegar, que tipo de cruzamento fazer. E, na realidade, a gente acaba muitas vezes trabalhando com características múltiplas, mas quando você trabalha com várias características simultâneas, o processo é muito mais demorado. Por quê? Você tem que ter a confluência daquelas diferentes características no mesmo indivíduo para ir para frente. Então, geralmente, bom, você sabe muito bem disso, você mexe com um processo seletivo aí de gado de corte, você sabe disso. É igualzinho em bovino de leite, né? Para as pessoas que não têm conhecimento na área, falar que é o macho que transmite a capacidade de lactância, o pessoal acha isso super esquisito, né? Que o macho que geneticamente transmite a característica de produção láctea, né? Óbvio, vindo de fêmeas de alta capacidade. Então, os machos são escolhidos a partir disso. Mas as pessoas não têm noção disso, né? Então, esses aspectos genéticos, aparentemente é simples, mas ao mesmo tempo é complexo, né? E tem muita interação nesse processo. Enfim. Antes de entrar na sua tabela ali de sugestão de interação de temas, o que eu fiquei imaginando é que eu acho que tem um degrau ainda mais baixo ainda do que você já iniciou ali, porque a gente já Uhum. conversou um pouco sobre isso e eu acho que era legal a gente resgatar como ponto de partida a questão do parentesco. Uhum. Porque, sendo o químio um bicho que pode ser diploide, tri, tetra, hexa, octaploide e tudo mais, muitas vezes as pessoas imaginam que eu cruzar um animal com determinadas características com outro que não tem parentesco nenhum, e onde eu estou Uhum. buscando outras características, muitas vezes pode ser que isso aí não dê em nada, porque Sem dúvida. não tem similaridade genética entre os animais e as interações que vão acontecer vão ser completamente imprevisíveis. Então, por isso que eu me imaginei, antes da gente entrar na sua tabela propriamente dita, Uhum. você contar um pouquinho assim de como que você faz. Eu quero buscar aquela característica ali. Aí agora eu estou chutando, tá? Eu estou manifestando para poder ver assim como que você acha legal fazer o comentário. Mas eu estou acreditando que você deve fazer assim. Você faz um mestiço com aquele ali, depois pega o mestiço, volta na linha onde você está querendo trazer e você vai tentando, porque é justamente para poder fazer a aproximação do pool genético para conseguir fazer essa união de características distintas. Então, foi isso que eu imaginei de você fazer um comentário, um preâmbulo, para fazer uma introdução nesse sentido. Sem dúvida. Vamos começar, então, pelo começo, né? A maioria das pessoas, por desconhecerem os princípios de genética, as questões de linhagens e outras coisas mais, às vezes adquirem peixes e não sabem qual a situação em termos de família, de linha, de linhagem da variedade, e pega dois exemplares que não têm a menor noção de origem, características genéticas. Você está vendo ali o fenótipo. Beleza, bacana, ótimo, maravilhoso. E faz o cruzamento desses dois peixes. E aí, quando sai a filhotada, a princípio, entre aspas, não sai nada que presta.
Nenhum filhote apresenta as características esperadas de um ou de outro progenitor. Ou, às vezes, apresentam determinadas características de um ou de outro, mas dependendo dos genes que esses organismos progenitores portem, né, quando você cruzar esses bichos, na geração seguinte, aí é que a coisa acaba de desacontecer. Né? E isso é frustrante para quem não tem essa noção. Então, um ponto de partida, quando você pega dois indivíduos que não têm proximidade de parentesco, de linhagem, né, é um tiro no escuro, que não estou dizendo que não deva ser feito. Eu faço isso quando eu consigo, às vezes, um exemplar que tem características que são de interesse dentro do que eu quero trabalhar, e aí nós temos que fazer o quê? Ir construindo a consanguinidade. Por quê? Se nós olharmos os químbios hoje, grande parte das características, né, dessas mutações que ocorreram nessas linhagens, uma boa parte delas, são recessivas. Então, você tem que trabalhar no sentido de concentrar esses genes recessivos. E quando você cruza dois elementos que estão distantes, às vezes, algumas características de um não têm a representatividade no homólogo do outro, do gene homólogo do outro. Então, não vai dar, não vai bater. Aí você vai ter que voltar de novo. É aquela velha história lá, quando você cruza os guppies, naquele padrão de características de pigmentação de corpo, seja ele albino, branco, azul, creme ou selvagem, né? Quando você cruza, às vezes, dois bichos desses esperando uma coisa, sai tudo selvagem, por quê? Os genes não são exatamente homólogos. Então, ele tem uma coisa, mas não tem outra, e vice-versa. Quando você cruza, volta lá para o ancestral. Né? Então, isso é complicado. Se a pessoa não tem noção disso, às vezes ela desiste no primeiro cruzamento. E aí, perdeu uma oportunidade de aprendizado e de se chegar a uma construção mais adiante interessantíssima. Ou, às vezes, cruza um peixe que tem características dominantes com um que tem características recessivas. Na primeira geração aparecem as características dominantes. Quando você cruza depois esse indivíduo, vai aparecer um percentual razoável de características recessivas que não era interessante, e aí, dançou. Então, a primeira coisa é de extrema importância que a pessoa tenha um mínimo de compreensão, de conhecimento, com quais características genéticas ela pretende trabalhar. E como isso é expressado, ou como isso é transmitido. Esse é o ponto. Né? Que às vezes você tem que esperar uma geração, duas, três, para chegar naquilo. Quando a gente vê essas imagens que aparecem na internet, de alguns peixes maravilhosos, que você, como diz, o queixo cai, a baba escorre, no bom sentido, né? Aquilo ali tem interações envolvidas que a maioria não tem a menor noção. Aquilo ali foi uma ocorrência assim, esporádica, que saiu um bicho fenomenal, e que a pessoa, vou fazer aquilo. Não é tão simples assim. Né? Esse aspecto de você ter a confluência, né, de juntar os genes que te interessam, às vezes a coisa não é 1, 2, 3 cruzamentos. O buraco é bem mais baixo. Então, é importante ter noção de quais características genéticas serão envolvidas no cruzamento para poder fazer um planejamento de médio, às vezes longo prazo, e às vezes é bem longo, né, para se chegar naquela característica. Por exemplo, né, um peixe que está sendo extremamente badalado hoje em termos de coloração, o col, né, aqueles quinguios vaca holandesa. Aquilo ali foi um trabalho de seleção que você pode ter certeza. Né? Não é tão simples assim. Eu já vi gente falando, não, eu vou pegar um black, vou pegar um white e vou cruzar. Ah, coitado. Não vai dar em nada, porque não é por aí. Não é por aí. Não é tão simples assim. Mauro, então, veja bem, com essa sua colocação, quem está querendo, portanto, trabalhar com linhagens, né, de qualidade, com desenvolvimento genético, já mais avançado,
o ideal, então, é esquecer os outbreeding, né? Esquecer os cruzamentos que não têm, vamos dizer, que não se conheça e com um conhecimento que são distantes, né? Porque isso vai aumentar em muito o tempo, na verdade, né? Eventualmente em décadas, dependendo vai do caso, levar, né? vai ter uma variabilidade tão grande que a pessoa pode se perder Isso. no caminho. Então, o ideal aí, portanto, quer dizer, acredito eu que o inbreeding também é excessivo, ele é nocivo, né? Ou Uhum. seja, você começar a cruzar irmãos, pai com filho, etc., né? Isso também eu acredito que não é adequado. Então, talvez o caminho melhor seja o line breeding mesmo, né? Pegar a linhagem e trabalhar dentro dela, pelo menos durante um tempo, né? E dentro disso, depois, à medida que esses peixes forem em gerações aí, desenvolvendo, eventualmente introduzir algo novo ou algo que complementa algum aspecto, né? Por exemplo, né, uma correção de posição de nadadeira, buscar um outro peixe, talvez externo à linhagem, para resolver, para tentar buscar isso, para ir analisando, né? E isso, de fato, leva décadas, né? Sem sombra de dúvida, né? Então, volta aquela história original sua, né? Na verdade, é só um comentário, né? Volta a história que você sempre coloca aí, né? É espaço e tempo, né? E E o tempo aí paciência. não é o tempo, pois é, não é o tempo da pessoa, né? É o tempo de desenvolvimento, né? Na Sim, verdade, também, né? sim. Mas beleza, então o line breeding eu acho que talvez seja a opção mais adequada, né? Tudo depende do ponto de partida, o Hermínio. Vamos pegar um exemplo aqui concreto, né? Que nós já conversamos, já discutimos em vídeo anterior. A Roberta, num dado momento, colocou que ela gostaria muito de ter um Chotengan, um Miracel ou o olhinho lá para cima, né? Cálico, né? E a linha que eles têm é o tradicional, vermelho, vermelho e branco. Tal. Bom, então, o que precisa fazer? Tem que introduzir o gen cálico nessa linha, para chegar onde ela quer. Bom, se não tem nenhum Miracel, nenhum Chotengan, né, cálico, qual linha cruzar? Bom, primeira coisa, se nós vamos pegar uma linha de uma raça que não tem diretamente ligação, proximidade familiar com o Chotengan tradicional, e lembrando que o Chotengan tradicional são os vermelho, vermelho e branco, eles têm gene de despigmentação de melanina, e o foco é a coloração, olha bem, já começa o primeiro pepino, né? É preciso trazer um peixe que tenha característica cálico, que não tenha gene de despigmentação, de preferência seja peixe que não tenha dorsal, porque é outra seleção a ser feita, né? Considerando que os Chotengans, geralmente, o padrão é cauda mais curtinha, então não deva ter também cauda longa, porque é outra característica para ser eliminada, né? Então, com qual cruzar, né? Aí eu sugeri para ela, no papo que nós já tivemos anteriormente, que um próximo seria um bolha cálico e de cauda curta, ou pode ser um ranchu, né, de cauda curta, ou um cabeça de leão, né, que ranchu tem cauda curta, cabeça de leão tem cauda curta, ambos cálicos, mas de linha que se tenha a certeza, de preferência, que não tenha gene de despigmentação. Por quê? O trabalho a ser feito, além da característica do olho, do desenvolvimento do olho, né? Também tem a pigmentação, porque ela, a princípio, pensou em cruzar com um telescópio cálico. Eu falei, mas você está introduzindo ainda o quê? Mais uma característica que é a dorsal. Não significa que não possa ser feito. Observa, você tem que trabalhar com o que você tem. É o que eu faço, né? Muitas vezes não é o melhor cruzamento, mas é o que eu tenho, vou fazer daquela forma para chegar aonde eu pretendo. Então, esse planejamento é de extrema importância no sentido de dar início a uma construção que possa, né, projetando, vir a dar certo. Porque se você fizer o cruzamento errado,
Aí, cara, não tem jeito. Você vai malhar, 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 e a chance de obter aquilo que você gostaria pode ser muito pequena, né? E observa, feito esse cruzamento como ponto de partida, você vai ter que começar a trabalhar com sanguinidade. E aí é que vem a situação. Você colocou aí a questão da dificuldade das inbred, né? De ter o problema da consanguinidade. E aí, mais do que nunca, a escolha dos exemplares que irão dar continuidade à linha tem que ser, sim, uma seleção muito rigorosa. Porque qual que é o problema do cruzamento consanguíneo? É você estar acumulando genes deletérios, aqueles genes que vão gerar problema para as próximas gerações. Problema de desenvolvimento, de vigor e outras coisas mais, que são dois aspectos básicos, né, em linhas consanguíneas. Então, você tem que escolher assim os melhores exemplares em termos de crescimento, que apresentam mais vigor, para você montar essa linha de cruzamento consanguíneo. E isso é trabalhoso. E, de novo, caímos naquilo que você falou, né? Me provocando lá da minha fala, espaço, tempo, e ainda acrescentei paciência. Ciência. Mas é isso, é isso. Então, quem cria os bichos, que faz o trabalho de seleção, de criar variedade, pô, o cara tem um trabalho do cão. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, esse trabalho não é reconhecido. Isso é que é triste. Quando você consegue um exemplar num padrão legal, o sujeito fala, pô, mas você está cobrando muito caro. É simples, faz. Não é? Faz. Você cria cães, você sabe a dificuldade que é você manter um padrão de qualidade. O Mário cria peixe já há muito tempo, manja bastante dos grupos, sabe o que é isso, né? Os demais colegas assim são mais recentes no processo, mas já sentiram o drama, pô. Já sentiram o drama. É trabalhoso, é demorado, requer um investimento pessoal muito grande, uma persistência. Quantas vezes o cruzamento não dá em nada, cara? Fala, porra, mais uma vez deu merda, vou fazer de novo. E é isso. Mas aí o importante é você ter previamente um planejamento e escolhas para que esses erros ocorram numa frequência menor. Vai ocorrer? Vai dar problema? Vai. A gente não tem um mapeamento gênico de cada peixe para dizer é isso. Estamos longe dessa realidade, diferente do que acontece lá fora. Né? Se você pensar em termos de Ásia, né, lá o pessoal que cria os bichos, eles têm toda uma estrutura, inclusive universidades fazendo pesquisa científica em cima dessas características para dar suporte para o criador. É outro contexto. Eu me reporto aqui a uma coisa muito interessante. Quando começou aquele auê das branconetas no Brasil, os dendrocéfalos brasilienses, ou artêmias de água doce, que não tem nada a ver com artêmia, a não ser, né, a questão do grupo, né, porque artêmia, inclusive, são marinhos, o gênero e tal, e de água doce tem trocentas espécies. Aí começou aquela badalação, poxa, lá na Ásia foi feito um trabalho, uns artigos feitos por uma liminóloga chamada de nome, lá o sobrenome, não sei se eu vou pronunciar correto, né? Sanoa Muang, Laorce Sanoa Muang. Ela fez um trabalho, cara, excepcional, junto com os aquicultores, produtores lá rurais, Parará, desenvolveu um sistema de produção de cistos, ou seja, foi um trabalho acadêmico levado para aplicação prática no campo. É outra realidade, nós estamos distante disso. Né? A nossa academia, que, no geral, com raríssimas, poucas e boas exceções, o acadêmico não quer se misturar com o cara que está lá no campo. Né? Então, isso é um negócio complicado, porque quem está produzindo é lá no campo. Então, a coisa não é tão simples. Eu imagino o que o Mário passa lá na parte da produção de bovino, que está anos-luz lá na frente, comparado com os peixes, né, para nós. Então, isso é complicado. Nós estamos muito atrasados ainda. Mas eu acredito que chegaremos lá.
E nós temos que ir fazendo o que a gente pode, não o que a gente dá conta. Eu acho que o caminho é esse. E vamos chegar num dado momento. Só aproveitando o seu comentário aí, na parte do gado é simples demais, porque como a coisa avançou muito, você já tem um mapeamento das características genéticas, inclusive enquanto que te agrega em reais ou em dólar, se eu utilizo tal estratégia ou se eu utilizo tal estratégia. Então, as pessoas já não teimam. O problema é que, como nos peixes, a gente não tem o aprofundamento e qual é o diferencial positivo ou negativo com determinadas características, todo mundo acha alguma coisa, né? E à medida que todo mundo vai achando alguma coisa, volta-se ao empirismo. Fica perdido. Fica perdido. Acha, fica perdido. Eu separei um material aqui que eu acho que chove no molhado para muita gente, mas que eu acho que gera dúvida em vários momentos sobre isso tudo que está sendo discutido. Acho que vale a pena gastar 2 minutos aqui só contando isso aqui, ó. Eu deixei esse... Então é investir, não é gastar. Pois é, eu investi esse tempo aqui, ó. O que eu achei legal aqui? Quase todo mundo já deve ter ouvido falar lá do Mendel fazendo pesquisas com as ervilhas. Então, o que o Mendel fez foi, ele cruzou uma ervilha lisa com uma ervilha rugosa e, na primeira geração, saíram todas as ervilhas lisas. E depois ele cruzou as ervilhas lisas desse cruzamento, desse primeiro cruzamento, que é o F1, e na F2 saíram 75% das ervilhas lisas e 25% delas rugosas. Foi com esse trabalho, que numa primeira impressão que parece muito simples, que o Mendel descobriu que tinha uma característica que era dominante em relação à outra. E todas as vezes que o Mauro está comentando sobre características mendelianas simples, ele está falando de características nos peixes que funcionam exatamente dessa forma. Então, quando se fala em gene de albinismo, em gene de telescópio, e que vão funcionar exatamente desse jeito. E a interpretação, isso aqui é o que a gente vê fenotipicamente é o que o animal está mostrando para a gente, como que ele é. Agora, geneticamente, o que acontece aqui? Aqui, o azão representa-se a característica dominante com letra maiúscula e a característica recessiva com letra minúscula. Então, se eu cruzo, aqui é a ervilha lisa ou é o peixe cinza ou é o olho normal, e aqui a gente tem a ervilha rugosa ou o peixe albino ou o peixe telescópio. Na primeira geração, por que saíram todas as ervilhas lisas? Por quê? Azão com azinho, azão com azinho, azão com azinho, azão com azinho. Fica todo mundo igual. Então, são todas lisas, mas são todas portadoras do gene recessivo. A hora que eu cruzar isso aqui agora para fazer o F2, e aqui é que a gente começa a entender por que vai sair 25% rugosa, ou seja, vai sair 25% de peixes telescópio, 25% de peixes albinos, e aqui vão sair os dominantes, e aqui, apesar de fenotipicamente eles serem dominantes, geneticamente eles são portadores dos genes recessivos. E é fundamental entender isso aqui. E não tem mais nada do que isso. Toda vez que a gente fala em azão, azinho, eu já conversei com muita gente que acha isso extremamente complexo. E não tem nada de complexidade. É só isso aqui. Então, quando o Mauro está falando em herança simples, ele está falando desse tipo de coisa. E quando ele está falando em características poligênicas, aí a coisa começa a ficar mais complexa, porque aí é um conjunto de genes agindo, vários deles sobre uma mesma característica fenotípica. Aí já não é tão fácil assim mapear. Mas a gente não precisa começar do mais complicado, a gente pode começar do mais simples para poder entender como que a hora que ele está falando em ir agregando a genética que interessa. Só a título de interesse, para a gente poder entender muito das conversas que vão rodar para frente,
esse animal aqui, azão, azão, e esse aqui, azinho, azinho, são chamados de homozigotos porque eles são ou só dominantes ou só recessivos. E esses aqui são os heterozigotos. E isso parece que é só frescura, mas isso tem uma utilidade enorme a hora que a gente tem uma primeira geração de filhotes. Então, assim, como que eu vou saber se esse animal que eu tenho, se ele está expressando uma característica dominante, mas como que eu vou saber se ele é homozigoto ou heterozigoto? Verificar qual é o mapeamento genético do animal que eu tenho, ou eu testo na descendência, e isso gasta espaço e tempo, como o Mauro sempre lembra, ou eu tenho a ascendência mapeada de onde que veio até eu chegar nesse ponto. Então, eu saber a ascendência, eu posso ganhar desde ano até anos de trabalho, de não ter que testar e não ter que ficar na sorte daí para frente. Era esse adendo aí que eu achei que podia ser útil, Mauro, para quem não tem familiaridade com isso aí. Sem dúvida. Eu só acrescentaria o seguinte, né? Isso que você apresentou foi ótimo, ajuda a clarear enormemente para o pessoal, mas isso quando a característica é controlada por apenas um par de genes, né? Que é o mais simples que tem, né? E você citou como exemplo, né, o telescópio, que se encaixa perfeitamente nesse contexto, né? Você não citou o Seibum, que também se encaixa nesse contexto, mas você citou a despigmentação e... A despigmentação é poligênica. Não, na realidade, nem tão poligênica assim, são só 2 pares. Isso já faz uma diferença impressionante, porque, ao invés de 25% no recessivo, é 1:16. Então, quando você tem 2 pares de genes, um dihibridismo, né, você fica na expectativa de achar que vai sair 25%, não vai dar. Em cada 16 tem um daquele recessivo. Ok? E isso considerando que sejam apenas 2 pares de genes. Olha o chocolate, que são 4. Então, em 264, 268 aproximadamente, sai um chocolate quando você faz esse tipo de cruzamento. A não ser que os progenitores, ambos, sejam chocolate, aí sim são recessivos, vão sair 100% de chocolate. Beleza, mas você tem que ter o casal chocolate. E isso quando a genética é simples, é só um dominante e recessivo, seja um par, 2, 3, 4, ok. E quando você tem herança intermediária, que é outro desdobramento. Eu tive uma discussão um tempo atrás com um colega, né, exatamente isso, né, que muitas vezes o pessoal, você acha alguns artigos colocando isso, que a cauda simples, né, é dominante sobre a cauda dupla, né? A princípio, sim, depende em que contexto. Quando você cruza um quingue selvagem com um quingue desse domesticado de cauda de 4 lóbulos, 100% vai ser cauda simples. Ok. Só que essas linhagens selecionadas, elas têm vários estágios de seleção de interação gênica. E aí surge aquela curiosidade que nos chama atenção na prática. Você cruza 2 peixes de 4 lóbulos e nasce bicho de cauda simples. Porra, de onde que veio isso? Se eles são recessivos? Se teoricamente são recessivos, não deveria acontecer de sair cauda simples. Sai cauda simples, sai cauda tripla. Por quê? Aí tem uma série de outros fatores envolvidos. Aí já é herança poligênica, eu não sei quantos genes estão envolvidos nisso, quantos genes precisam para expressar a cauda de 4 lóbulos ou de 3, se ela vem soldada em cima, se ela vem separada. Eu ainda não encontrei nenhum artigo que detalhasse isso. Eu sei que, na prática, quando você cruza 2 peixes que apresentam 4 lóbulos, é comum nascer peixinho de cauda simples, principalmente se os progenitores forem novinhos. Peixes, né, do primeiro ano.
sai uma quantidade de bichinho de cauda simples, porque é outra coisa. Peixes jovens não expressam bem determinadas características, ou seja, tem uma série de fatores envolvidos aí que a gente desconhece, a gente não tem controle, não tem conhecimento, mapeamento disso, e aí o pessoal sai dizendo coisas, porque ouviu falar, aquela velha história, ouviu o canto do galo, mas não sabe o que o galo cantou e nem onde, né? Só ouviu o cocorocó. E aí é ruim, porque não vai funcionar. E esse é o problema. Então, quando o Mário trouxe esses exemplos mostrando da ervilha, observa, é o conhecimento mínimo prévio da característica para que você saiba em que direção você vai trabalhar. Esse é o contexto. Não é simples quando você faz determinados cruzamentos e depois você tem que eliminar determinadas características. Eu sei o que eu passei ao longo de anos no meu desconhecimento, para não dizer ignorância, na época, quando eu consegui meus primeiros seibuns, eu cruzei com outras linhagens que eu não tinha a menor noção do gene, de despigmentação, não sabia nada disso na época, e fui vendo depois os 25% que nascia seibum, beleza, seibum legal, aí daí a pouco seibum desbotando, ficando tudo branco. Caracas, o que está acontecendo? O que é isso? E eu não sabia explicar. Dentro de uma lógica da minha limitada compreensão do processo, eu não sabia. Até descobrir que tinha gente de despigmentação, parará. Eu fui aprender isso na prática. Mais tarde, eu tive a confirmação em encontrar um artigo japonês apresentando essa questão genética desses genes de despigmentação. Pô, mas nesse meio tempo, apanhei para caramba, e quantos cruzamentos foram perdidos? Esse é o problema. Então, se você não tem uma noção mínima, um embasamento mínimo de como essas características se expressam, sair fazendo cruzamento aí, pode dar certo? Pode. Né? Tem aquele famoso ditado, sorte de principiante. Beleza, deu sorte, ótimo, beleza para você. Mas, na maioria das vezes, não vai dar sorte. Por quê? Existe por detrás disso a lei da probabilidade. Né? Como que isso acontece, com que frequência acontece, e aí, pô, experimentar ou bem embasado para cometer o mínimo de erros, se possível, ou vai penar, cara, depois. Vai penar ao longo do tempo e, na maioria das vezes, não vai conseguir alcançar o objetivo desejado. E aí é triste. Né? Eu venho trabalhando, por exemplo, numa linha que eu estou construindo de tossaquim. Pô, o trem é demorado. Você conseguir acrescentar mais 1 milímetro na abertura de cauda do peixe a cada geração, pô, tira lá 500 peixes, sai 3, 4 que se aproximam daquilo que você está esperando, e olhe lá, a curva de Gauss, aquela extremidadezinha lá na ponta, que aquele peixe conseguiu somar mais um genezinho, 2 de abertura de cauda. Pô, é demorado, é trabalhoso. É isso aí. É isso aí. Na verdade, gente, assim, tem uma coisa que quando se fala de progenitores, ou que o pessoal costuma dizer de matrizes, tu vê muito erroneamente, as pessoas veem um Kingo grande, nossa, aquele Kingo grande é um Kingo matriz. Tu vê muito lugar vendendo peixe dessa maneira só porque ele é grande. Não quer dizer que ele é um peixe grande que ele vai ser uma boa matriz. E como escolher, porque às vezes os progenitores, até os que tu escolheu, podem não ser bons o suficiente para reproduzir. E aí isso vai dificultar mais ainda essa parte da genética que o professor Mauro fala tanto. Então, mas está errado esse termo, né, de matriz só porque o peixe é grande, porque eu já tive peixe muito pequeno aqui que desovou horrores. Não que seja uma boa desova, mas não tem nada a ver com o tamanho, que é o que o pessoal repassa aí como a lei. O peixe é uma matriz quando ele é um peixe grande. Ainda tem mais um aspecto, Douglas, a ser considerado nisso. Aí eu vou pedir para o Mário fazer o esclarecetório. Não é esclarecimento, não, tá, Mário? Esclarecetório. A diferença entre, que é usado errado, matriz e reprodutor. São duas coisas que são colocadas como se fosse a mesma. Pode ser, Mário?
Mas eu não sei esse conceito aí do jeito que você estava perguntando, não, viu, Mauro? Não, eu tenho certeza que você sabe. Quando você tem um macho de potencial genético bom, ele é o quê? Um padreador, um reprodutor, que é o que vai fornecer, né, os espermatozoides para multiplicar. Matriz é a mãe. E o pessoal usa, às vezes, como sinônimo. Matriz, fêmea. Matriz é aquela que, olha a máquina, que é a matriz, ela multiplica, 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 é a fêmea. Então, você tem reprodutor e tem matriz. Percebe? São dois contextos que, às vezes, são usados erroneamente. Né? Ou seja, coloca o reprodutor como matriz. Né? Matriz é a mãe. É aquela que tem capacidade de fazer a multiplicação, mas com a ajuda do reprodutor. Tô de sacanagem, Tamário. Molecagem, você pode cortar. Você sabe o que esse comentário do Douglas me fez resgatar? Eu fiquei imaginando... Aqui, depois você tira a molecagem aí do vídeo, na sua edição. Enquanto ele estava falando, eu fiquei imaginando, foi o seguinte, é porque uma coisa é a gente estar separando matrizes e reprodutores para um determinado objetivo de seleção, e outra coisa que não pode ser misturado é porque a hora que você está no mercado, as pessoas com objetivos comerciais estão chamando os maiores peixes de matrizes para poder mudar o valor de comercialização. Então, enganar a torcida. Isso não pode ser confundido, porque senão fica parecendo assim, então, tudo que é peixe grande é matriz, então, e são reprodutores, e não são. Eles podem, inclusive, serem matrizes e reprodutores. Se vai dar o material, o resultado que você espera é outra história. E aí não tem nada a ver com o nome que deram para o determinado indivíduo. Né? E bota história nisso, né, Mário? Porque ainda tem uma outra coisa que é interessante em King. Né? Os japoneses usam uma nomenclatura muito interessante, né? Que nós já falamos disso anteriormente. O Tosai, Nisai, Oia. Né? Tosai é o peixe daquele ano, que para nós, né, seria o peixe do final do ano para o meio do ano seguinte. Aquilo que nós já colocamos, discutimos anteriormente, em função das estações do ano. Então, Tosai é o peixinho que não completou ainda o primeiro ano de vida. E eles reproduzem. Quinguios, dependendo do desenvolvimento que tem de manejo, com 8 a 10 meses, estão desovando, cara. Estão reproduzindo. Né? Então, esses peixinhos jovens ainda não têm maturidade para expressão gênica. Aí vem os Nisai. Nisai são aqueles peixes que estão no seu segundo ano de vida, né? Que também reproduzem. Em países de clima mais frio, geralmente, peixinhos Tosai não reproduzem. Por quê? Porque eles não alcançaram o desenvolvimento e maturação suficiente para reproduzir. Só começam a reproduzir a partir do segundo ano. E os Oiá são aqueles peixes que entraram no terceiro ano de vida, e aí sim, Oiá, traduzindo simplificadamente, quer dizer pai e mãe. São aqueles peixes que estão aptos a reproduzir e transmitir suas características. Ok? Observe o seguinte. Tempos atrás, em termos de piscicultura, né, um dos peixes mais produzidos e comercializados num passado não tão distante assim era a carpa. Né? E carpa na Europa leva 2 anos para atingir o tamanho de abate. Em clima tropical, com 1 ano, ela está no mesmo tamanho dos 2 de 2. Perceberam? Então, as condições externas, em termos de desenvolvimento e maturação, são diferentes. Peixes de clima temperado, quando se adaptam a clima tropical, o crescimento do bicho, cara, ele dispara. É uma curva ascendente em termos de crescimento, que é um negócio assim fantástico. Fantástico. Né? Então, todos esses parâmetros precisam ser avaliados, pensados, repensados, para, inclusive, em termos de manejo de quíngio. Ok? Então, até dando continuidade a essa pergunta do Douglas, porque
sempre que eu ia no mercado, né, antes de conhecer o time aqui, há muitos anos atrás, eu ia no Mercado Central lá para visitar todas aquelas floras lá, né? E aquelas onde vendia os peixes. E isso que o Douglas falou era a verdade, né? A gente chegava, ó, tinha um aquário lá dos peixes grandes, e por fato deles serem grandes, era chamado de matriz. Isso aqui são os matrizes. O cara até mudava o tom de voz, né? Isso aqui é matriz. E não valia só para quinho, não. Né? Vale para espada. Eu lembro que tinha uns espadões assim, pô, um bicho grande, né? Tinha guppy também. Para todos os peixes você tinha lá o tal da isso aqui é matriz, isso aqui é a matriz. Né? Então, é um conceito, até mesmo quindio com 2 caudas era macho, quindio, era isso que a gente via. Então, Douglas, bem-vindo ao grupo, porque aqui você fica sabendo a verdadeira história, né, da coisa, né? Os paradigmas que tinha aí de peixe de 2 caudas é macho, enfim. E aí, dando continuidade. Eu ainda vou na loja, essa que eu vi, as últimas matrizes, eu vou tentar descobrir, ver se não são os machos. E aí, professor e Mário, né, dando continuidade à pergunta, matriz, como é que eu posso classificar um peixe de matriz, visto que, né, igual eu tive aqui experiência, peixinho com 8 meses, eles desovaram, né, a fêmea desovou. O que eu posso efetivamente classificar como uma matriz de quindio? Você quer falar, Mário? Primeiro eu posso tocar o barco. Eu responderia o seguinte, ele pode ser um peixe de 1 ano, pode ser um peixe de 2 anos, ou pode ser um peixe de 3 anos. Vai diminuir a sua probabilidade de sucesso à medida que você classificá-lo como matriz precocemente. Mas, dependendo do objetivo, pode ser que seja uma alternativa. Então, quer dizer, quem vai determinar se vai ser uma matriz ou não é o objetivo de quem está determinando que é uma matriz e que é um reprodutor. Agora, ciente que, se eu estiver fazendo uma identificação precoce, então eu vou pegar um tossai e vou pegar os filhotes, a primeira cria, os bichinhos começaram a reproduzir, eu já estou criando os filhotes deles. Depois que os filhotes já nasceram, cresceram e já estão com 1 ano de idade, é que os progenitores começaram a modificar em relação ao que eu achava que eles eram, e eu perdi todo o trabalho. Então, é uma via de mão dupla. Eu posso estar acelerando para o sucesso ou para o insucesso. E aí volta para a loteria. Então, esse critério, para mim, ele é determinado pelos objetivos do criador e com qual o grau de profundidade que ele está tratando a questão. Porque ele pode ir lá na loja e comprar os peixes como matrizes e assim dar continuidade e tocar a vida na loteria. E ele vai chegar rapidamente à conclusão que falta tempo e espaço. Mas, complementando aí, o mais interessante realmente seria esperar o 3º ano deles para ter um sucesso maior até da carga genética nos filhotes. É isso, professores? 2 aspectos, Douglas. Quando você desconhece a origem dos progenitores, você está começando a construir a sua linha, né? É essa interrogação. Quando você já tem uma linha razoavelmente estabelecida, às vezes pode ser interessante, o peixinho ainda tossai, né? Você aproveitar uma desova deles. Mas isso é uma linha que você já vem acompanhando há uma geração, 2, 3. Você já tem clareza da expressão gênica dessa linha, a frequência com que determinadas características acontecem. Então, pode ser extremamente relevante você pegar uma filhotada de progenitores tossai, né? Porque você já conhece a linha, ela já está caracterizada para você, e você vai ganhar 1 ou 2 anos para frente. Percebeu? Acrescentando então, aí, né, Mauro? Isso é relativo. Né? Acrescentando aí, ainda tem a seguinte, né? Se for uma característica, por exemplo, de despigmentação, a história mostra que pode estar despigmentando lá depois do 3º ano. Então, pode ser que aguardar
a fase OIA seja O ideal. importante. Sim. Se for uma característica, por exemplo, um demequim, e com os filhotes novos e a coloração, eu já tenho certeza do que está saindo, porque eu tenho o mapeamento da ascendência, eu posso fazer cruzamentos mais cedo. Lembrando que um dos objetivos que várias vezes a gente coloca animais em reprodução precocemente é porque nós temos que lembrar que pode ser que ele morra antes de chegar no 3º ano, né? É outro aspecto. Questão de precaução, precalcinha ou pré-cueca. Mas aqui, deixa eu Aqui, o só... Ederson não está aí, eu posso contar a história. Acho que eu já contei isso aí para vocês. Por favor. Mas é exatamente isso que o Mário falou. Pô. Você está garantindo, segurando um patrimônio genético com o risco de ser perdido. É isso aí mesmo. Pô. Então, nesse contexto, é importante. Deixa eu só, voltando aqui ao que o Sérgio perguntou, realmente é um problema isso, né? Porque se você partir do princípio, esse termo matriz, de fato, né, parece que os comerciantes eles colocam, né, como o Sérgio disse, com a boca cheia, como se fosse um peixe mais valorizado. Mas eles colocam, no fundo, é o seguinte, pelo que a gente percebe, qualquer peixe, no caso dos comerciantes, qualquer peixe em idade reprodutiva vira matriz, inclusive os machos que o Mauro bem colocou ali. Né? Tudo é matriz. Agora, se você partir do ponto de vista conceitual, assim, refletindo sobre a lógica disso, eu acho que, e se pensar em outros animais, né, eu acho que matriz seria, a lógica disso seria, por exemplo, uma fêmea, né, com características genéticas relativamente bem estabelecidas, que conseguisse transmitir aquilo adequadamente para a sua prole, né? E que, ao longo do tempo, você pudesse estabelecer uma criação com um certo controle, vamos dizer assim, do que aquela fêmea pudesse gerar, dependendo do cruzamento, obviamente, que você fosse fazer com um bom padreador, vamos dizer assim, né? Um bom macho, que seria padreador, né? Só que tudo isso não é levado em conta no dia a dia aí que a gente vê na lógica aí, né? de lojas, de comércio, etc., né? A meu ver, o que se fala de matriz, Sérgio, a minha dúvida é essa sua também, tá? Mas eu sempre chego a um ponto que eu entendi que matriz é qualquer fêmea que está reproduzindo, qualquer bicho, qualquer peixe que está reproduzindo. E que seja grande, porque se for pequenininha, eles não chamam de matriz, não. Né? Tem que ser grande. Agora, aí tem um outro aspecto que o Mauro já me falou isso outras vezes, e me permita, Mauro, reproduzir aqui, é o seguinte, né? Você pode ter peixe grande ali naquele aquário bonito que você vê na loja, cheio de peixe grande, que são relativamente jovens e estão ali, de fato, né? E você pode adquiri-los para tentar fazer uma criação, etc. Mas no meio desses peixes, você pode ter peixes grandes, extremamente idosos já, inclusive, né? Que esses peixes, eventualmente, você vai adquirir e ter uma decepção enorme que em poucos meses ou poucas até semanas, eles vão falecer, eles vão morrer. Né? Porque eles são muito grandes, bonitos, mas já estão muito idosos. Então, isso tudo fica ali dentro daquele famigerado aquário, né? Geralmente grande, porque cabe um monte de peixe grande, que você chega e impressiona de fato. Né? São peixes realmente assim visualmente muito bonitos, né? Então ali é uma loteria, na verdade, né? É meio que uma loteria. A escolha de um peixe daqueles naquele tipo de aquário é meio que uma loteria. Você pode estar pegando um jovem grande ou pode estar pegando um velho já em fase quase de decadência e falecimento. Então é uma situação assim complexa, sabe? Então essa questão de matriz realmente é um negócio, é um termo que gera um monte de problema, na verdade, se a pessoa não tiver a lógica que aquilo está sendo usado ali, né? E tem uma outra coisa, Hermínio, a ser acrescentada. Sim. Quanto mais velho o peixe, menor é a capacidade dele de adaptabilidade a novo ambiente com uma nova microbiota. Sim. Né? E isso é um outro tipo de problema, né? que às vezes nos aborrece. Você recebe um peixe, adquire um peixe,
e você coloca no seu ambiente, faz o processo de adaptação, e isso quando se sabe fazer o processo de adaptação, e o bicho não se adapta, cara, né? Então, a sugestão é que comecemos com peixes jovens, que têm mais plasticidade adaptativa ao ambiente. Esse é o caminho, né? Você colocou muito bem a questão que o tamanho não quer dizer absolutamente que o peixe é mais ou menos em termos de idade, né? Se for um peixe jovem, ótimo, que ele tem um potencial de crescimento muito maior, e aí a coisa começa a se complicar, né? Então, o Mauro separou em 4 grupos aqui características genéticas em king, aspectos morfológicos, então, comprimento corporal, altura corporal, formato das nadadeiras, abertura das nadadeiras, comprimento das nadadeiras, formato de olhos, tipo de escamas. Interação, aí, a combinação gênica, independência dos genes, expressão gênica, fatores externos e suas interferências. Isso aqui vai ser legal, ouvir uns comentários. Acabou que a aula que a gente achou assim, vamos ver como que vai ser esse tema. Eu já cheguei à conclusão que nós vamos ter que dividir isso aqui em 2 encontros. Vai ter coisa para... Eu acho que vai ser mais. 2 só não dá, não. Só aqui já vai ter uma discussão super legal sobre aspectos externos interferindo em outras questões. A parte da coloração, eu acho que vai ser super legal a hora que a gente entrar nisso aqui. E depois, tamanho e crescimento, variabilidade e rapidez de crescimento. O Minoru selecionando os kings de corte aqui ele está com foco aqui. Ótimo, Mário. Tem que cutucar o japonês lá. Vamos. Não, aí eu coloquei isso daí como itens, que são aspectos a serem pensados, né, em termos de embasamento na construção que se queira fazer, né? Nós podemos discutir um a um, se for o caso, né? Aí vai depender do pessoal, ou eu havia sugerido que, se alguém tivesse algum interesse de algum cruzamento específico em termos de construção, apresentasse para que a gente pudesse discutir. Então, eu estou deixando em aberto. Eu só queria, com isso daí, mostrar que são tantas variáveis, tantas influências, estou falando a influência aí no geral, né? Na questão de externo e interno, porque, na realidade, são os dois, são tantos fatores envolvidos que a coisa não é assim simples. Vou pegar 2 peixinhos cruzados, daqui a pouco eu tenho aquilo ali. Não é assim. A coisa não funciona dessa forma, né? Tudo depende de onde a gente quer chegar e o que nós temos como ponto de partida. E esse é o fator mais complexo, né? Não estou falando complexo, não, para não sacanear, complexo, né? Por quê? São fatores limitantes que nós temos, né? O que eu tenho? Eu tenho isso que está aqui. Aonde eu quero chegar? Então, eu vou para lá. Vou dar um exemplo simples para vocês. Um dos objetivos que eu quero alcançar é fazer um ranchu albino. Eu venho trabalhando com albinismo já tem um tempo. A partir do momento que surgiram os primeiros albinos aqui em casa, a partir dos Demequim Black, né, Kuroi Demequim, nasceram os albinos Demequim. Aí eu fui fazendo cruzamento. Hoje eu tenho, né, um fanteio, tenho fanteio albino, tenho o Atonai albino, tenho o telescópio albino. Tem o Ryukin albino. Oi? Tem o Ryukin albino. Exatamente. Estou construindo o Ryukin albino, já estou num tamanho lá, razoável, né? Ainda não cheguei onde eu quero, né? Eu imagino que ainda devo precisar de umas 2 gerações para estar um Ryukin mesmo, albino, correto? Então, no atual momento de cruzamento, né, eu tenho 2 cruzamentos que eu estou fazendo. Um para ranchu albino e o outro para
bolha, Suihogan albino. Né? O Uranchu, até agora, não resolveu fazer nada. Estou só na vontade. Né? Do bolha, eu já tive uma desova. Bom, o que eu escolhi para cruzamento, né, de albino com esses peixes? Eu busquei da filhotada que nasceu albina aqui, o que eu tinha, né? Eu me deparei com uma fêmea, o Atonai, e uma fêmeazinha fanteio, cuja dorsal era incompleta. Ou seja, ela não tinha dorsal toda, faltava um pedaço. É melhor eu usar esta fêmea nas linhas de peixes que não tem dorsal do que eu usar uma fêmea que tenha dorsal completa, que vai ser mais gêmeos que eu vou ter que eliminar. Perceberam? Como a nadadeira dorsal, né, ela é determinada por herança poligênica, não sei quantos genes são, é melhor eu pegar um peixe que apresenta uma menor expressão de nadadeira dorsal do que pegar um peixe com a expressão da dorsal total. Porque eu estarei economizando passo. Perceberam? Essa foi a minha linha de raciocínio em relação a isso. Então, tudo depende o quê? Daquilo que você já tem ao seu alcance, à sua mão, para você fazer, projetar, planejar seus cruzamentos. Eu estou esperando, por exemplo, os meus bolhas desovarem. Os filhos da mãe, até agora, nádegas, né? Não estão afim de fazer aquilo. As fêmeas estão cheias, está gordona. Né? Eu consegui, a essa fêmea albina, cruzando com um macho bolha, né? Beleza, mas as fêmeas bolhas até agora não desovaram. Paciência. Eu não tenho como forçá-las, né, a fazer a desova. Quando você fala assim, não sei quantos genes são responsáveis pela dorsal, pelo que a gente já vê nas gerações onde vão saindo pedaços de dorsal nos filhotes, a impressão que dá é que a dorsal tem conjuntos de genes que são responsáveis por parcelas da dorsal. Parece que é mais ou menos por aí, não é? Exatamente isso, Marco. É igualzinho o Red White, né? O Saraçá. Eu já encontrei trabalho genético em carpa, né? Em coi, mostrando que o vermelho em carpa é um conjunto de genes. Quando você cruza uma carpa vermelha com uma carpa branca, alguns genes vermelhos se expressam dando manchas vermelhas em cima do fundo branco. Embora tenha um autor de um livro, inclusive, que fala que o branco é dominante, eu tenho dúvidas, acho que eu já comentei isso no passado, eu acho que o King é algo semelhante. Me parece que tem um conjunto de genes. Quando você tem o conjunto todo, o peixe fica todo vermelho. Quando você não tem o conjunto todo, vai ter manchas vermelhas e partes brancas. Então, você tem o branco, em King, o branco significa ausência de outros pigmentos. Quando não tem nenhum outro pigmento, o peixe é branco. Né? Quando você tem outros pigmentos, eles vão se sobrepondo em cima do branco. Então, agora, onde que vai sair esse vermelho? Varia. Né? Pode ser na cabeça, pode ser de um lado do corpo, pode ser atrás, pode ser no rabo. Então, a variabilidade é muito grande. Isso é aquela famosa aleatoriedade de expressão gênica. Né? Então, na dorsal, me parece algo semelhante. Você pode ter a pontinha do dorsal, dá uns bichinhos, parece um tubarãozinho, né? Pode sair no meio do caminho, pode sair lá no final um resquíciozinho de dorsal, pode sair, são as pontinhas no dorso, né? Que essas características, quando saem assim, desqualificam o peixe, seja para um lado, seja para outro. Então, isso é herança poligênica. E aí você vai ter que eliminar os genes que expressam esses fragmentos. A impressão que eu tenho, como você falou, é que a nadadeira dorsal como um todo tem um conjunto de genes, cada um expressando parte dessa nadadeira. Posso estar errado, mas essa é a impressão que eu também tenho.
né? Então, você tem que ir trabalhando e ir selecionando. A partir do momento, por exemplo, o mais desejado, né, no ranchu ou nos orandas é que a cauda, os lóbulos superiores sejam separados, em maior ou menor extensão, né? Mas o peixe não é desqualificado se os dois lóbulos dorsais foram juntos, ok? Então, quanto mais você selecionar peixes que têm abertura nos lobos superiores, você vai eliminando genes que estariam fazendo o quê? A fusão desses lóbulos. E é interessante chamar a atenção que muitas vezes você encontra a cauda assim, ó. Então, aqui sai, vou ver se eu consigo fazer aqui, né, a imagem, ou aqui no meio, ó, sai uma fusão desses lóbulos, ou seja, o bicho tem um lóbulo, outro, e aqui no intermediário ainda está emendado, como se desse uma compressão e ligasse um ao outro para essa fusão. Perfeito? Então, isso é herança poligênica. Maior ou menor abertura de cauda, ter ou não ter a interceptação nos lóbulos superiores, é isso. E aí a questão de você fixar característica, seleção. Por exemplo, o tossaquim. É extremamente interessante que os dois lóbulos superiores sejam soldados, ou melhor, aqui, né? E os outros embaixo mais aberto possível para poder dar o quê? A cauda mais aberta, né? Nesse contexto, quando eu comecei a separar os primeiros para fazer esses cruzamentos, eu tinha peixe que tinha uma boa abertura de cauda e aqui no meio ele tinha exatamente aquela situação assim. Eu falei, opa, esse bicho é interessante porque ele tem aqui a cauda, os lóbulos superiores fundidos e ainda tem abertura de cauda. Para quê? Eu usei isso para que aumentasse a abertura de cauda sem abrir os lóbulos superiores. Perceberam? Então, tudo é uma questão de você observar e ir fazendo os cruzamentos. E ter paciência para ver se deu certo. Pode não dar. São suspeições. Como a gente não tem informação literária para isso, né? Ou eu não tive acesso, não encontrei algo que me esclarecesse nesse sentido, eu vou tentando. Tentativa meio, né, de acerto e erro, mas com uma direção. Eu tenho um foco, eu quero chegar num determinado ponto. Nessa questão de selecionar os peixes para desova, eu acabei utilizando aqui os demequins junto com os ryukins, né? Claro, sem nenhum tipo de conhecimento genético até então, por características físicas. Nesse caso, o olho do demequim seria recessivo? Sim. A prole toda que você tirou aí é heterozigota para o globo ocular externo, né? Eles não manifestam, mas eles são portadores. Porque a maior parte dos filhotes realmente ainda não saltou o olho, né? Porque a minha ideia, como eu não tinha muitos peixes aqui disponíveis, eu acabei optando por juntar eles pela questão do padrão de corpo, que na verdade o demequim ele é muito parecido com o ryukin, né? Então essa foi uma escolha, assim. Exatamente isso, Douglas. No padrão atual morfológico, né, para o demequim, a morfologia corporal é de ryukin. É isso aí mesmo, né? A única diferença é ter ou não ter o olho protuso. Então, essa é uma linha de cruzamento bem feita, acertada, né? Ryukin com demequim, principalmente para questões de cores. Quando você tem demequins de corpo alto, né, Canramp, a corcundinha, né, e ryukin também dentro do padrão, esse é o cruzamento. É interessante, inclusive, você manter essas linhas paralelamente para cruzamentos futuros. Essas são duas linhas que devem ser trabalhadas concomitante para a manutenção do padrão corporal. O que vai variar é a questão do olho nos que saírem
com o par de gene recessivo, que vão ter a protusão do olho, os que não saírem, portadores ou não, terão corpo Ryukin. É isso aí mesmo. O cruzamento está certíssimo. Mauro, agora, voltando na tabela ali que você bolou, vê se a leitura está correta. Caso eu não tenha uma dificuldade maior, por exemplo, gene de despigmentação e coisas que eu queira eliminar e que estejam influindo na minha seleção de matrizes e reprodutores, via de regra, eu vou trabalhar primeiro as questões morfológicas e depois as cores, caso isso não seja um conflito no início do trabalho. Está certa essa leitura aí? Sem dúvida, sem dúvida. Porque os aspectos morfológicos, como está aí listado, né? Com exceção do formato de olho e o tipo de escama, eu não sei informar, porque eu não tenho leitura, não tenho artigos em relação a isso. Todos os outros aspectos aí são herança poligênica. Ou significa que processo mais demorado de seleção. Óbvio, se nós pensarmos em termos da curva de Gauss, distribuição gênica nos cruzamentos, se a gente pensar em termos de comprimento corporal, eu não sei se vocês se lembram que, em outras discussões nossas, eu falei que eu estava construindo meus Ryukins a partir de Watanabe. E o Watanabe é um cruzamento de Joaquim com Ryukin. Então, eu precisava fazer a confluência dos genes que vieram dos Ryukins, que é encurtamento de vértebra, encurtamento do número de vértebras, para eu voltar a construir o Ryukin, uma vez que eu não tinha Ryukin. Ok? Então, eu venho juntando, procurando aqueles indivíduos que apresentam uma altura maior, o corpo mais curto, e venho cruzando eles a cada geração para chegar no Ryukin que eu quero. Observa que, como a herança poligênica, vai levar 2, 3, 4, talvez 5 gerações para eu alcançar o meu objetivo, conseguir juntar todos os genes de encurtamento de vértebra e de redução do comprimento de vértebra para dar o Ryukin. Então, essas características são características que demandam um certo tempo de você ir tirando aqueles genes que você não tem interesse para aglomerar aqueles que você tem. A coloração vem no segundo momento. Óbvio. Podemos trabalhar as duas coisas simultâneas? Podemos, né? Mas, de toda forma, vai ser demorado. Quando cada característica a mais que você acrescenta no seu processo seletivo significa maior variabilidade para você escolher depois aqueles descendentes que se aproximam daquilo que você quer. Esse é o trabalho. Então, quanto mais característica genética, mais trabalhoso, mais demorado. Então, nós podemos, por exemplo, trabalhar, fixar uma determinada característica e depois a ela acrescentar uma outra, que vai ser mais simples. Mas não significa que vai ser de um dia para o outro. Também não é assim. Ok? Não sei se respondi aí a sua pergunta. 100%. Eu acho que a gente poderia dar uma pincelada, assim, no geral, naqueles pontos que foram colocados lá no PDF, só para o pessoal ter uma noção geral da coisa, sem entrar em aprofundamento de cruzamentos nesse momento, que poderá vir a ser nos próximos, porque nosso tempo também já vai reduzindo, né? Isso aí. Todos estão de acordo com isso? Ok? Excelente ideia. Então, vamos pegar o seguinte: o primeiro aspecto morfológico, comprimento corporal. Então, essa característica é determinada por herança poligênica. Número de vértebras
comprimento de vértebra. Se nós queremos peixes curtinhos, nós temos que ir tirando da linha de cruzamento os peixes alongados, óbvio, né? Óbvio e ululante, como diz, né? E buscando aqueles peixes dentro da linha que apresentam o corpo mais curto. Observem que quem tiver um interesse, que era o caso do Marcos Paulucci, inclusive de refazer o aquim, né? Tem que buscar o quê? Comprimento de corpo. Buscar peixes que tenham todas as vértebras e as vértebras todas alongadas. Ok? Então, tudo é questão de direção. Ou você quer um peixe curtinho, que é o caso do liuquim, ou você quer um peixe, o aquim, que é o peixe alongado, que vem do selvagem, que a diferença do selvagem para ele é a cauda dupla. Altura corporal. Isso está relacionado ao encurtamento de vértebra e número de vértebras, que faz com que o dorso suba, né? Então, nós temos que buscar os peixes mais curtinhos e mais altos para irem sendo selecionados para chegar no liuquim. Formato de nadadeira e abertura de nadadeira. No processo da construção do tossaquim, surgiram os chou-chou, os borboletas, né? A diferença dos chou-chou do borboleta para o tossaquim é que os lóbulos centrais são separados. Ok? Então, no tossaquim, é imprescindível que os lóbulos superiores no centro sejam soldados. No chou-chou, não, eles devem ser separados. E, consequentemente, herança poligênica, abrindo toda a cauda para dar aquela extensão de cauda, né? Então, uma coisa é o formato, outra coisa é a abertura da cauda. Comprimento de nadadeiras. É interessante que eu tenho, na minha linha de Seibum, eu tenho algo muito curioso, que alguns exemplares nessa linha apresentam todas as nadadeiras longas. As nadadeiras que eu estou falando, as de baixo, não é a cauda nem a dorsal, né? É a nadadeira peitoral, a nadadeira pélvica ou ventral e a nadadeira anal, todas longas. Ontem o Hermínio, inclusive, levou um bichinho desse, né? Que eu mostrei para ele, expliquei isso e tal. Essa linha apresenta as duas características, todas as nadadeiras longas, que é bem interessante. Formato de olhos, né? Nós temos, então, tradicionalmente, Demequim, olho normal. Mas dentro do Demequim tem, além do olho protuso, a forma do olho, que tem uma série de variações. E é muito interessante. Imagens foram colocadas lá no book, né, que o pessoal pode ver, hoje estava lá disponíveis, tal, mostrando algumas diferenças, inclusive do olho, igualzinho um botão daqueles de cueca antiga, cueca de abotoar, né? Aquele olho assim muito interessante, que é característico na linha lá do Sakai, dos cometas, né? Cálicos, mas o olho é muito diferenciado. Tipos de escama. Francamente, não tenho experiência para fazer comentários a esse respeito. Eu posso me reportar à variabilidade, né? Os escamas de pérola, aquelas escamas que foram colocadas hoje num dos índios, lá, acho que foi o Fábio que colocou, que apresentam as escamas maiores, que me lembra muito uma mutação que tem em carpa, em Cyprinus carpio, que são dois pares de genes, que tem umas carpas que apresentam as escamas grandes, chamada carpa espelho, né? É uma outra mutação, mas geneticamente eu não tenho domínio de como isso funciona em fungo, né? Na prática eu ainda não vivenciei, então não vou falar de algo que eu não conheço. Só coloquei aí para chamar a atenção porque existem, né? O Fuji, esses dias atrás, né, colocou o ranchu com escama de pérola e um ranchu com escama em rede. Observem que já tem variabilidade genética nisso daí e muitas outras possibilidades que nós ainda não nos deparamos, né, e não vimos. A questão da coloração,
Ô, Mal, Bom, aí nós já discutimos pra caramba a respeito disso, tem 1001 possibilidades e tal. Inclusive, um dos pontos básicos, né, a questão dos cálicos, né, que é a questão do que é cálico. Vamos para o vídeo, Mário? eu ia Depois a gente só, consegue. eu ia só aproveitar ali que você estava no capítulo da morfologia Uhum. e dar uma resgatada, porque eu acho interessante depois, e depois eu vou colocar o link no vídeo editado, lá para aquele vídeo do Goldfish Corner, porque eu achei sensacional, porque a gente estava discutindo agora mesmo sobre critérios para seleção de matrizes. E eu achei sensacional quando eu vi, e andei testando em algumas imagens que eu tinha, aquele modelo que foi apresentado num dos vídeos lá do Goldfish Corner, do cara mostrando o balanço do peixe. Basicamente, o que ele mostrou foi o seguinte, né? Você traça uma linha que passa pela boca e os olhos e projeta essa linha no comprimento todo do peixe. Traça são essas duas linhas pontilhadas, a extremidade superior do peixe e a extremidade inferior do peixe. Faz um círculo com as alturas, com o máximo e com o mínimo em cima e embaixo do peixe, e coloca um ângulo de 90 graus aqui, ou seja, perpendicular em relação à linha que foi traçada na boca e nos olhos. Aí, aqui ele já começa a falar do balanço, do equilíbrio do peixe, onde peixes que têm essa linha passando pelo pedúnculo são peixes mais equilibrados. Já são peixes que não vão tender a ter aqueles desequilíbrios natatórios que, quando a gente tem pouco conhecimento em termos de profundidade das variáveis envolvidas com o equilíbrio da natação do peixe, a gente entra numa visão mais simplista. Isso é porque a ração foi isso ou foi aquilo. E pode ser, inclusive, a ração, mas pode ser outra causa. E eu achei sensacional o cara mostrando essa questão do equilíbrio, porque aí o pedúnculo, tendo esse equilíbrio aqui, e o centro do círculo, quanto mais próximo ele estiver, quanto mais próximo da linha central o centro do círculo estiver, maior equilíbrio o peixe vai ter. E aí eu saí testando esse modelo em vários formatos de peixes. E é sensacional a hora que a gente aplica, por exemplo, depois eu devia ter colocado isso lá nos Chotengan. A hora que você pega o Chotengan, que é um peixe de altura de corpo baixa, quanto mais baixo for a altura de corpo do peixe, mais próximo o centro do círculo fica daqui, ou seja, o peixe já é um peixe muito mais equilibrado. E aí eu estou fazendo esse comentário dentro do capítulo ali onde o Mauro está falando sobre a morfologia, porque eu achei sensacional esse aqui como um critério de seleção de matrizes e de reprodutores. Inclusive o Lei fala sobre isso lá no vídeo, né? Ele pega e fala, olha, o mais interessante disso aqui não é eu pegar toda foto, todo vídeo e ver como que o peixe encaixa. É isso também, mas depois de eu fazer isso algumas vezes, eu começo a montar na minha cabeça uma visão rápida do equilíbrio do peixe, a partir do momento que eu já tenho, que eu já treinei os olhos em relação para onde olhar. Exatamente isso. Aí que está aquela questão que nós falamos já para trás mente, como diria o Dorico Paraguaçu, né? Fazer a escolha adequada. É preciso ter leitura para fazer a escolha. Se você não escolher adequadamente, a possibilidade de você estar transmitindo falhas, eu estou colocando entre aspas, ou erros genéticos para a progênie, que vai acentuar defeitos, vai ser um belo abacaxi. É isso aí mesmo. Então, observem, são vários detalhes para serem pensados, avaliados, visualizados na escolha daquilo que a gente quer fazer para frente.
Putz, é difícil olhar para um vídeo desse aqui, porque a gente fica encantado, né? Até você olhar para todos os peixes leva um tempo, né? Você não sabe para qual que olha, né? É, Mas o que eu estou chamando a atenção, né, por isso a escolha desse vídeo para colocar para o pessoal olhar, é a variabilidade de pigmentação nos peixes em relação à presença e ausência de pigmentos negros. Observa que aí no centro aí tem um vermelho e branco, está virando aí para a esquerda, ele não tem uma pinta preta. Tem outros mais ou menos pigmentados, com pintas maiores, pintas menores. Isso é variabilidade gênica. Se a gente olhar lá no final, lá no fundo, o cara está gravando, o peixinho aparenta só a cauda um pouquinho pigmentada, ele é todo branquinho. Então, a distribuição de pigmentação no peixe é aleatória. A combinação que vai dar, a gente faz o cruzamento, não sei. Né? Por exemplo, eu fiz um cruzamento de uma linha que eu tenho aqui de Uatonai, eles são altamente pigmentados, são cálicos, lindos. Nasceu um monte de bicho branco, pô. A frequência de peixes brancos foi alta, tanto macho quanto fêmea, lindos, mas nasceu muito filhote, com pouquíssima pigmentação azul e preta. Então, isso é aleatoriedade. eu não li a descrição desse vídeo aqui, mas essa linhagem aqui é uma linhagem tailandesa, né? Pelas características, formato de cauda e pela curvatura de dorso, muito provavelmente uma linha de irantu tailandês. Tem peixes aí maravilhosos, sem dúvida. Mas o que eu queria chamar a atenção é em relação à coloração. Olha a variabilidade. Outra coisa, né, além da presença dos pintas ou manchas negras, né, a presença ou ausência de manchas vermelhas. Isso é aleatoriedade. Então, à medida que você vai fazendo cruzamento numa direção ou noutra, você acentua ou mais vermelho ou menos vermelho, mais black, por aí vai. Esse é o processo de seleção. Cruzamentos e vendo o resultado, escolhendo aqueles que se direcionam mais para aquilo que você quer e você vai caminhando nesse sentido. Esse vídeo eu achei assim, ótimo para demonstrar que, muito provavelmente, esse grupo, né, é um grupo de irmãos, né, de uma cria. Olha que lindo esse padrão de escama aqui de um deles ali que está no centro ali, né? Uma das perguntas que apareceu hoje lá no grupo lá sobre a questão daquela apara no UEM. Aquilo ali é um negócio simples ou é um processo cirúrgico com anestesia e asepsia e tudo mais? Como que é? Como que funciona isso aí? Você já cortou um UEM? Não, nunca fiz isso, não. Nunca precisei, felizmente. A impressão que eu tenho que, na realidade, o UEM, que é caracterizado como um epitelioma, um tumor benigno de pele, ao que me parece, até pelo aquele processo cirúrgico, é que seja uma secreção do epitélio da região da cabeça, formando aquela estrutura. Tanto é que você vê que no processo cirúrgico você não vê sangramento, você não vê hemorragia. Que foram as duas perguntas que apareceram lá no grupo, né? Que foi em relação à vascularização e à inervação do UEM. A impressão que eu tenho também, como eu já disse anteriormente, não vi nada na literatura nesse sentido, parece que esse processo da formação do UEM é uma secreção do epitélio que vai acumulando essa estrutura, um processo secretivo de células epiteliais, e que, quando foi feito o processo cirúrgico, você não vê sangramento, não vê hemorragia. Então, isso reforça para mim essa situação, que, diferentemente de um processo de formação tumoral cancerígena, né, os tumores cancerígenos são altamente vascularizados.
é uma característica genética deles, por isso eles se tornam invasores, né? Permite células serem drenadas, levadas para outros locais, né? Formando novos processos tumorais em outros locais, e ali, pelo que a gente vê, não parece ter isso. E, curiosamente, já me aconteceu, por exemplo, de peixe mais velho com epitelioma morrer, e você vê que aquela estrutura parece uma gelatina e vai se desconfigurando, né? Então, a impressão que eu tenho é que essa área não tem inervação, né? É mais secreção da camada do epitélio que vai jogando para cima, né? Essa secreção e formando a estrutura do UEM. Essa é a impressão que eu tenho. Em termos fenotípicos, parece bem com uma verruga, porém uma verruga extremamente inervada e vascularizada, né? A verruga, sim, porque geralmente verruga é causada por algum vírus, né, que leva a um crescimento epitelial no local. E ali, diferentemente, parece que é questão de secreção do epitélio mesmo, e não tem um crescimento exatamente epitelial. É um crescimento de secreção epitelial. Essa é a impressão que eu tive ao ver o vídeo. Estou voltando aí na tabela. Essa tabela aqui coloca a gente para poder pensar, né? Porque isso aqui, a ideia é essa. Foi essa, né? Isso aqui é que nem aquelas aulas que a gente tem de quando eu tenho duas alternativas e quando eu tenho quatro, e quando eu começo a colocar agora o abecedário e os decimais para poderem misturar em si quais as probabilidades que eu tenho. E é justamente isso que esse quadro aqui está mostrando, né? Se eu conseguir direcionar o meu processo de seleção para duas características, a coisa começa a facilitar um pouco. Se eu quiser acertar várias características ao mesmo tempo, eu vou ter uma dificuldade enorme de concluir, e pode ser que eu me perca no meio do caminho devido às interações gênicas, né? Sim, a variabilidade vai ser tanta que você poderá não conseguir detectar na progênie aquilo que você está querendo, e aí você fala, vou fazer o quê daqui para frente? Não sei. Então, essa é a dificuldade de trabalhar com várias características simultaneamente. Você pode dar a sorte de ter a confluência de algumas, ótimo. Se isso acontecer, maravilha. Mas a chance está igual do professor Raimundo. Salário, ó. A chance é muito pequena de confluir tudo de uma vez. Então, é complicado, é complicado. Trabalhar com seleção genética, a coisa não é tão simples como alguns imaginam. E eu vejo você sempre com um esforço muito grande e uma vontade no desenvolvimento aí dos Tossaquim. E tem Tossaquim no Brasil, Mauro? Importado? Honestamente, que eu desconheço. Não sei se alguém tem Tossaquim. O bicho é tão enjoado que acho que as pessoas não têm muito interesse em mantê-lo. Eu não tenho conhecimento, se alguém tem. E pela dificuldade lá no passado de importação e custo, porque aquele famoso laicar nós laiquemos, mas money que é good nós não have, né? E o risco todo de uma importação, aquele treco todo, eu falei, então eu vou tentar fazer, né? Estou caminhando. Mas ainda leva, como diz, algumas gerações para frente. Espaço, tempo e paciência. Mas essa é a cachaça, é isso que eu gosto de fazer. Claro, claro. Eu realmente desconheço. Eu já ouvi comentários que aqui próximo, né, aqui na América do Sul, no Peru, tem criadores que já têm Tossaquim. Mas realmente eu não tenho contato, eu não conheço, aí não tenho certeza se isso é fato ou boato. Comentário é que essa questão de TPA, alimentação, temperatura, densidade de população, pH, acho que vamos conversar em outro dia, né? Certamente, porque o tempo vistas à reprodução. O tempo já foi, né? Nós estamos com o tempo já, como diz, terminando,
Na realidade, são tantos fatores. Eu coloquei esse quadro aí para vocês como ponto de partida para discussões futuras, porque é complexo, né? São muitos aspectos a serem considerados para um bate-papo único. Uhum. Não, e a proposta é essa mesmo, né? A gente ter prazo para poder discutir sobre essas particularidades, porque é uma questão fundamental que eu tenho visto no modelo de debate que a gente tem utilizado, é porque essas são questões que a gente não vai encontrar isso escrito na literatura, descrito da forma que a gente está querendo saber para poder utilizar de forma prática. A gente vai encontrar isso fragmentado, tratando cada linha de pesquisa da sua parte, do seu enfoque. E o que a gente está conversando aqui é sobre as interações, é sobre critérios e prioridades no processo de seleção, e o que é mais difícil, o que é mais fácil. E isso começa... eu gosto muito de usar sempre a comparação assim, isso mais ou menos é que nem quando a gente começa a aprender um processo completamente novo, né? A hora que você pensa assim, bom, a discussão de hoje foram 2 horas a gente discutindo sobre esse monte de coisas, e amanhã, o que muda na forma que eu vou agir amanhã? Não muda absolutamente nada, mas a gente vai somando parcelas de conhecimento que vão moldando o formato que a gente vai dar e a dinâmica para a criação, porque para mim, o que ficou mais marcante de tudo que você comentou hoje, Mauro, e eu não tinha essa noção em relação aos Kings, é o planejamento da rota para chegar no meu objetivo. Então, o que eu estou querendo? Não, estou querendo igual o Mauro ali, estou querendo fazer um tossaquim. Então, aspectos de formato, aspectos de cor, quais são as linhas que eu vou utilizar, qual é o material genético que eu vou utilizar, e tudo isso que foi discutido aqui hoje me dá uma certeza muito maior da necessidade de conhecer a ascendência, conhecer princípios e ter esse plano que você comentou em vários momentos. Qual é o meu plano, qual é a minha rota que eu estou imaginando? Você comentou hoje pelo menos uma meia dúzia de vezes, bom, eu desenhei esse caminho aqui para poder tentar chegar nesse resultado. Para esse cruzamento, eu planejei essa rota. E pode ser que você vai fazer um acerto de rota em algum momento, mas e aí tem gente que pensa assim, mas então para que você fez um plano inicial se você vai ter que modificar o plano? É porque a partir do plano a gente tem um critério e um caminho a ser seguido. Se eu preciso mudar o critério ou o plano, eu tenho condições de mudar. Quando eu faço as coisas aleatoriamente, eu perco onde que eu acertei e onde que eu errei. E aí eu não consigo dar continuidade ao trabalho, né? Isso, para mim, foi o que mais marcou nessa conversa toda de hoje. Fantástico, Mário. Você resumiu exatamente a ideia. É por aí. Se as pessoas não tiverem noção que esse é o caminho, vai ficar muito difícil ou não vai dar. É exatamente. E não tem como encurtar. Aprendizado. Agora, quando você tem o conhecimento, tem informação, tem uma literatura que te suporta, porra, você economiza um tempo enorme, cara. Agora, se você não tem essa leitura, não tem esse conhecimento, vai dar tiro para tudo quanto é lugar. Gente, muito bom o papo de hoje, mais uma vez. Podemos continuar na próxima nesses itens que estão aí listados, ou alguma outra sugestão que vocês queiram. E vamos divertindo, pô. O King tem que nos dar prazer, né? Que eu acho que isso é que é importante. Então, hoje realmente foi aula de professores, né? Nossa Senhora, hoje foi uma lavagem. E eu acho que você concluiu de uma forma muito interessante, Mário, que é a questão do planejamento, né? E foi
dos motivos da gente montar o nosso grupo aqui. Estamos caminhando, estamos vendo, acho que tudo que a gente está vendo é um aprendizado gigante. Mas até mesmo fazendo menção ao que você disse aí, eu acho que nós chegamos num ponto aqui que eu pelo menos, gostaria, né, de fazer uma rodada depois, né, na hora que a gente vê todos esses aspectos aqui de genética e tudo, para poder, o que influencia na reprodução, no próprio peixe, de ver o que cada um aqui tem, né, de planejamento, se é que tem, né? O professor está bem claro, aqui, pelo menos, eu não sei, assim, você, o Mário, né, na parte de grupo, mas eu não sei se você tem algum planejamento também com relação à química, né? Mas o professor aqui é o único que apresentou, né? Ele tem um planejamento claro do que, aonde que ele quer chegar e tudo. Eu não sei se todo mundo aqui tem isso com relação à química. Eu, para ser sincero, eu tenho muitas ideias, mas não comecei a montar nada, né? Eu estou aqui, por enquanto, eu estou querendo sobreviver. Eu acho que é só colocar esse ponto aí, que acho que seria interessante também, depois, a gente fazer uma pequena rodada disso aí, para a gente ver o planejamento de cada um, né? Eu entendo que isso aí é uma coisa que a gente pode ir lá no grupo colocando as ideias de cada um ali para a gente já chegar meio, vamos dizer, pautado para essa próxima, para esse começo. Eu, por exemplo, para mim, eu tenho bem claro assim, eu quero os oranda. Vai ser que tipo? O mais perto dos TAI. Existem outros caminhos tantos. Eu tenho que aprender muito mais de como tratar, de como fazer. Se eu vou criar, não, vou ter oranda, vou ter iriuquim, vou ter anchu e não vou ter nada, vou ter um monte de nada. Eu penso assim, firmar no oranda, uma característica de cauda paralela. Firmar no oranda, cores. Ter uma paleta de cores bacana, tipo, desde o Seibum, lógico que o chocolate é o objetivo máximo, ter o Seibum e ter vermelho, laranja, quase amarelinho, branco, o black, né? O black, né? Vários tipos e também de escama, né? Que eu vejo que as escamas, por exemplo, com aquele quirim, aquele formato com aquela renda, aquilo é a coisa mais linda do mundo. Qualquer peixe que tem aquilo ali é um peixe, ao meu ver, superior. Pega os beta, que são assim, eu acho uma renda, é a coisa mais linda que tem aquilo lá. Para mim, aquilo lá foi nesse caminho, tá bom, tem um vermelho com a bordinha vermelho mais claro, pô, sacanagem. Eu penso assim, e ficar nos oranda, porque se você vai ficar mudando o corpo, cada linha que vai ter, Ryukin, 5 cor de vermelho, preto, não sei o que, aranchuda, você tem que ter 70 caixas. Daqui 5, 6 anos, quem sabe, né? Que a minha ideia é essa. Daqui a 5 anos, ter uns 250 mil litros d'água. Então, entendo que até lá tenho muito que aprender, mas eu acho que vai para o meu caminhar. Se quiser, não vai ter ranchinho, não sei o que, não vai ter nada. Eu entendo que focar nos oranda, gosto dos que têm o rabo mais em pé, por conta de não. Eu não me sinto bem de ver os peixes que nadam com o rabo assim. Eu ainda não tenho treinamento para entender esses peixes. É que nem beber vinho bom. Quem não sabe beber vinho, toma vinho bom e fala, nossa, esse vinho é amargo. Né? O entendimento para você gostar do Miracel é muito maior do que eu tenho. Eu tenho notado sabe, o Miracel, vamos dizer, é o máximo do máximo. Um Miracel albino. Nossa Senhora, e tossaquinha ainda. Nossa, aí é extra difícil, mas não adianta, tem que tentar. O meu planejamento é aqui. O oranda, anal dupla, tudo certinho, tarará, e paleta de cores.
do mais variado que tiver, inclusive os pintados, que eu acho bonito pra caramba. Os branco e vermelho, eu acho bem bonito. Tem uns seguns meus aí que perdeu toda a cor, tá bem bonito a pintada dele. Vamos fazer um esforço para a gente aqui que participou dessa conversa toda, pelo menos, para a gente poder trazer os nossos planos para um próximo bate-papo, porque isso que você acabou de falar é um negócio muito bacana. A gente está falando de foco, a gente está falando de cada um ter um plano de voo de longo prazo, e isso aí é muito interessante em termos de estrutura justificativa de um criatório. Apesar de você já estar quase comprando uns ranchu, eu acho que você já vai chegar depressa aí nos olhos de bolha. Daqui a uns dias o cara está todo cheio de coisa exótica lá, mas isso é uma questão de tempo. E sem falar do Chotangan. E sem falar dos de rabo simples também, que esses tempos eu tenho visto aí nos cometas, os peixes muito bonitos. Vamos dizer, em termos de cor, dá o mesmo trabalho. Em termos de selecionar. As lavas de besouro também, né, Fábio? Como? As lavas de besouro também. Nossa, carro meio. Agora caiu na piscina aqui de casa, aquela larva, falar, viu? Bichinho é bonito, é um bicho brabo. Mário, a última coisa é que quando a gente começou o grupo, né, você tinha pedido para a gente preencher um formulário com que cada um tem, né? E eu acho que a gente ainda não explorou aquilo ali, né? Não sei se você chegou a ler com o professor aí, mas né, eu já dei umas levantadas, umas parciais aí. Até poucos dias atrás a gente tinha 10 pessoas que tinham preenchido, que éramos praticamente nós aqui, mais o Minoro, a Roberta e mais alguém assim. O que eu tenho feito é o seguinte, sabe, o Sérgio? Eu deixei o link daquele formulário está na descrição de todos os vídeos que estão publicados. E o que eu tenho observado? Alguns vídeos, os de lá do início, que a princípio tinham, sei lá, 30, 40 visualizações, já são vídeos que estão com 200 e tantas visualizações. Ou seja, tem mais gente de Quingio que vai descobrindo, tem uma conversa aqui que te interessa. Aí, olha, mas tem outra aqui que está ligada nisso, porque esses vídeos todos que estão sendo feitos, eles estão ligados em cima de uma mesma playlist, de forma que se eu assistir o próprio YouTube recomenda, tem esse outro aqui que está dentro desse mesmo tema que você assistiu. Então, o que eu imaginei, eu não desanimei a hora que eu vi poucas respostas, não. Mas eu cheguei à conclusão que eu achava que a gente precisava persistir um pouco mais, ampliar a biblioteca, que é isso que hoje eu e o Mauro, a hora que a gente entrou, que estava só nós dois, a gente estava comentando sobre isso. A gente já está chegando num ponto aqui agora que a gente já começa a falar aqui, assiste esse vídeo aqui que aqui fala sobre isso. Isso aqui está citado aqui. É isso aí. Boa semana para todo mundo. Um abração, gente. Até mais, um abraço. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Um abração, tchau. Aqui, lembra aqui da música, hein? Eu tenho uma história para contar. Vocês falaram de história, estou ilustrando. Falou, gente. Bota fora, tchau, gente. Um abração. Tchau. Tchau, tchau. Falou.